A paz do Senhor, igreja. Amém. Mateus 21:21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis ao que foi dito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Pode tomar o seu assento glorificando a Deus. Aleluia. Igreja, nós vamos falar um pouco nesta noite sobre a dúvida, porque foi o texto que nós lemos. Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira. Jesus, ele tinha amaldiçoado aquela figueira que não deu fruto, e ela secou na hora, e ela nunca mais deu fruto. E as pessoas que estavam ao redor de Jesus ficaram maravilhadas, porque falaram assim: a árvore se secou. E Jesus disse: vocês farão coisas maiores. Se você disser a este monte, sai daqui, lança-te no mar, assim será feito. Para mostrar o poder da fé, igreja, que nós temos em Deus, que nós podemos ter em Deus. Eu poderia falar aqui, humanamente falando, e te dar vários exemplos de respostas do porquê o ser humano tem dúvida. Poderia te dar vários exemplos sobre o porquê existe a dúvida. Mas o reino de Deus, ele é diferente daqui da terra. No reino de Deus não existe dúvida, não pode ter dúvida. A dúvida não provém de Deus, a dúvida não agrada a Deus, a dúvida é prejudicial à nossa caminhada com Deus. E o que é dúvida? É incerteza, falta de convicção sobre a verdade. Isto é dúvida. Ou é a capacidade de entender um assunto, é você não entende, você fica com dúvida. Estou te explicando rapidamente para você entender. E o que isso gera na vida da pessoa quando ela tem dúvida? Gera uma confusão tremenda. Quando você está na escola, ou alguém te explica algo que você não entendeu, você fica com dúvida. Te dá um nó na cabeça que você fica perdido. Isso é dúvida. Isso gera o quê? Confusão e desconfiança. Mas a dúvida ela também é boa para que faça com que a pessoa busque mais conhecimento. É muito bom ter dúvida, de um lado, mas no mundo espiritual é diferente. Não pode ter dúvida, você não pode ter dúvida, você não pode entrar na igreja, ouvir a ministração e sair com dúvida e não entender nada. Porque se você entra aqui e não entende, o inimigo rouba a mensagem. Está lá na palavra do semeador, sim ou não? Está lá. Que alguém ouvindo a palavra e não entendendo. Então todas as vezes que eu venho para a igreja, ou ouço a ministração, ou você ouve um louvor que fala da palavra de Deus, você não pode ficar com dúvida. Amém, igreja? Amém. Mas eu não quero falar aqui do caso da terra. Que tem muitas pessoas que buscam conhecimento ao estudar a palavra de Deus, mas não têm fé. A pessoa não tem fé, eu já vi muitas pessoas assim. Elas buscam, mas não têm fé. E quando a pessoa age desse jeito, o seu conhecimento se torna inútil no reino de Deus. Porque como que eu vou falar de algo que eu não creio? Não vai colar a igreja. Não tem como. Eu falar de algo que nem eu mesmo creio. Não tem como. Quando você vai numa loja famosa e comprar um móvel, um eletrodoméstico, o vendedor que te atende, ele fala: este produto é o melhor do mercado. É bom, é barato. Olha que beleza. Você fica tão impressionado porque ele está te vendendo naquilo que ele acredita. Agora, se você for lá, ele fala: não, isso aqui, ó, gasta muita energia, não dura um ano, não é bom. Você vai comprar? Você não vai comprar. Como que eu vou falar de algo que nem eu mesmo conheço? Como é que eu vou pregar para uma pessoa que, se nem eu acredito 100% em Jesus? A pessoa vai olhar para você e falar: nem ele crê, ele quer me convencer. Mas só um exemplo rápido para você entender o que é a dúvida. Amém, irmãos e irmãs? Amém. Mas eu quero falar aqui nessa noite as principais causas da dúvida, para você entender o que é a dúvida, quando surgiu, por que surge, por que tanto a dúvida nos acompanha como seres humanos. Mas nós vamos aprender na palavra de Deus nessa noite. Igreja, a dúvida, ela entrou na humanidade junto com o pecado que derrubou Adão e Eva. O pecado e o medo. Com isso veio a dúvida. Gênesis 3:8 vai contar um pouco dessa história. Por quê? Porque quando a pessoa ela peca, ela se distancia de Deus, ela fica com medo de Deus, embora não demonstre que ela está com medo de Deus. Olha só o que diz lá em Gênesis 3, verso 8.
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então veja que Adão e Eva se esconderam, porque sabiam que tinham pecado. E eles fazem para si vestes, uma veste improvisada para cobrir a sua nudez, porque eles perderam a santidade. E eles ficam com vergonha. E ao ouvir a voz de Deus, eles sentem vergonha e eles se escondem na presença de Deus. Então a gente entende que a dúvida ela surge aqui. Que há uma quebra, igreja, de aliança tremenda, que não só o homem sentiu na sua pele, no seu coração, no seu entendimento, mas toda a terra também sentiu com a queda do homem. Por isso que há um pouco de desordem nos dias de hoje. Há tragédias, tudo isso porque o homem, ele quebrou essa aliança que ele fez com Deus. Então veja que a dúvida começou lá no começo. Então você não pode pensar assim, eu tenho dúvida, eu não sou de Deus. Calma, a palavra de Deus vai iluminar sua mente nessa noite, você vai entender de onde surgiu a dúvida, e você não vai ter mais dúvida. Alguns sinais da dúvida, ela gera na nossa vida instabilidade. Olha só o que diz em Tiago 1, verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Então este texto que eu acabei de ler para os irmãos e irmãs, compara que a pessoa que tem dúvida é semelhante a uma onda do mar, que o vento leva para onde quer, ele vai de um lado para o outro. Descrevendo aquela pessoa que é inconstante, ela não tem uma estabilidade na sua vida pessoal, espiritual, ela não tem, ela é lançada de um lado para o outro. Foi o texto que eu acabei de ler, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A pessoa não fica firme no lugar, não fica firme com Deus. Eu não estou falando de você congregar num único lugar, não. É aquela pessoa que é levada por ventos de doutrinas. Uma hora ela crê em Deus, mas ela ouve um camarada inteligente que ela fica impressionada. Ela fala, como essa pessoa prega, o irmão já me antecedeu nessa noite. E a pessoa fica, nossa, aquele pastor, misericórdia, prega muito. Mas às vezes ensinou para você algo errado, você fica impressionado. E a pessoa segue aquela doutrina. Aí ele ouve outro pregador com uma doutrina mais inteligente ainda daqui da terra. E a pessoa fica impressionada. Então ela é levada de um lado para o outro, por ventos de doutrinas. E o que isso gera na vida da pessoa? Uma falta de disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? É manter hábitos constantes de oração, jejum, meditação na palavra de Deus. Quando a pessoa é instável na presença de Deus, ela ele só ora quando está na necessidade, quando está no aperto, quando está passando por momentos de adversidade. Aí ele e ela ora a Deus. Uma pessoa que é inconstante na presença de Deus é desta maneira. Deus não quer que eu e você, irmãos e irmãs, apenas ore a Deus no momento de diversidade, não. Deus quer falar comigo e com você diariamente, criando bons hábitos. Comece a orar a Deus. Amém, igreja? Amém. Por quê? Porque se eu orar a Deus, só no momento de dificuldade, não que seja errado você buscar a Deus em momentos de dificuldade, mas uma pessoa que ela não tem essa disciplina espiritual, ela esquece que existe oração. E ela não ora a Deus, ela não busca a face do Senhor. E ela esquece de Deus. Passa uma semana, um mês, e ela não busca a Deus. Aí quando o calo aperta, quando a dificuldade vem, ela lembra que ela pode orar a Deus. Não é assim que Deus quer de mim, da sua vida. Deus quer falar comigo, Deus quer ouvir a nossa voz diariamente. Como que Deus ouve a minha voz? Quando eu oro a Deus. Quando você abre a sua boca para falar com Deus. E cada um tem seu particular, o seu jeito de orar. Mas o importante é orar a Deus. E aí quando a pessoa ela passa nessa trajetória que eu te falei, ela vive numa gangorra espiritual com Deus. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Por quê? Porque ela só busca a Deus no mal momento, na adversidade. Ela se esquece de Deus. Aí quando as bênçãos vêm, o que a pessoa faz? Tchau, Jesus. Até semana que vem. Até mês que vem, Jesus. Não, igreja, Deus não quer isso de mim, de você.
fartura ou na não fartura. Isso que diferencia um crente das pessoas do mundo. Eu não posso olhar para Deus apenas como meu provedor, como aquele que opera milagres, maravilhas, abre portas onde não há porta. Não. Deus quer que nós tenhamos fé nele, mesmo quando está faltando tudo. É só a gente olhar para a história de Jó. Sim ou não? Jó ele tinha todos os motivos do mundo, humanamente falando, para olhar para o céu e blasfemar contra Deus. E olhar assim e falar: Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho guardado, eu tenho fugido do mal, eu tenho fugido da aparência do mal, e o Senhor permite que o inimigo faça isso com minha vida, Deus. Jó ele tinha esse direito de falar com Deus, porque o homem era reto, justo diante de Deus, fugia do mal, mas Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida dele. E o que ele fez? Ficou em silêncio. O texto diz que em nenhum momento Jó abre sua boca para blasfemar contra Deus. Não. Ele chega, imagine você chega sexta-feira na sua casa às 8 da noite, do trabalho, cansado, você não tem casa, você não tem filho, você não tem carro, você não tem comida, você não tem nada, porque Deus permitiu que tirasse tudo da sua vida. Qual que seria a nossa reação? Amaldiçoaria Deus? Não. Jó diz com a sua boca: Deus deu, Deus pode tirar. Esta é a fé que Deus espera de mim e de você. Amém, igreja? Deus não quer que nós vivamos nesta gangorra espiritual. Uma hora está lá em cima orando, buscando, outra hora está lá embaixo, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer saber de Deus. Não. Faça o que passar, busque a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. A nossa fé, igreja, ela não pode também estar baseada em circunstâncias. Por quê? Porque se você age dessa maneira, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, você vai duvidar. Eu estou te ensinando a palavra de Deus. O que você vai fazer para a dúvida não fazer mais parte da sua vida? Aleluia! Eu não posso ter aquela fé forte só apenas quando tudo vai bem. E quando as coisas começam a ir mal, minha fé enfraquece, vai ficando fraquinha. Não! Isso não é fé, isso é dúvida. Que é quando as bênçãos estão vindo, está dando tudo certo, a pessoa se esquece de Deus. Ela já não tem mais fé em Deus, ela não tem fé. E quando você não tem fé em Deus, você não tem fé na sua oração, você não tem fé naquilo que está escrito, você não tem fé em nada. Amém, igreja? Amém. Aí quando a pessoa ela tem esse tipo de fé, ela vive na indiferença e na passividade. Você vai entender. O que acontece? A aceitação do pecado passa a ser normal na sua vida. Ela não tem mais aquela alegria da salvação. Aí entra o egoísmo e a falta de interesse em servir a Deus. Quando a pessoa está no chão, no pó, ela perde a alegria da salvação. E ela não tem mais alegria e prazer em servir a Deus. Se for para ela ler um verso da Bíblia, é como se fosse um Deus nos acuda. Eu tenho que ler a Bíblia, não acredito. Eu tenho que orar a Deus, não acredito. Vou orar aqui 1 segundo de oração. Não, igreja, isso não é um fardo. Servir a Deus não é um fardo. Quando você descobrir que servir a Deus não é um fardo, se possível fosse, abandonaria o seu serviço para estar na sua casa orando. De tão bom que é servir a Deus. Mas é lógico que a gente divide o nosso tempo. Quando você descobre este segredo, você quer chegar em casa e orar, trancar a sua porta e orar e falar com Deus, porque Ele quer te ouvir. Quando você descobre isso na sua vida, você não vê a hora de ler a palavra de Deus, porque você sabe que Deus está falando com você, lá no íntimo do seu coração. E servir a Deus passa a ser uma alegria inexplicável, igreja. Você não vê a hora de dar o culto. Você fica, não vejo a hora de chegar quarta-feira, não vejo a hora de chegar domingo. Eu quero estar na igreja em comunhão com os meus irmãos, porque eu sei que Deus está comigo no meu lar, mas eu também quero estar na igreja em comunhão com os irmãos, estar com o corpo, com o sangue de Cristo. Quando você descobre isso, você vai viver a sua vida inteira servindo a Deus, e você não vai se cansar. Vai ser um prazer servir a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. E aí a novidade de vida, ela é consequência disso. Deixa eu voltar aqui para a mensagem. Quando a pessoa ela tem dúvida, ela é influenciada facilmente. Aí a fé dessa pessoa é abalada facilmente por ensinos ou opiniões de outras pessoas. Facilmente essa pessoa é enganada. Facilmente. Por quê? Porque ela tem dúvida.
e ela é influenciada. Ela não se deixa influenciar pelo Espírito Santo de Deus, mas ela deixa que as outras pessoas o influenciem. Ela deixa que o mundo o influencie a sua fé. Porque ela tem dúvida, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela não conhece a verdade ainda. E aí quem vem, leva essa pessoa no papo, igreja. E o inimigo usa essas pessoas para abalar a fé de muitas pessoas. Um ponto importante que nós precisamos compreender nessa noite, que o que gera muita dúvida nas pessoas, que duas coisas estão ligadas uma à outra: incredulidade e provações, ou adversidades da vida. As dúvidas, elas podem surgir justamente neste ponto, igreja, quando a gente está passando por maus momentos. Igreja, se João Batista ele passou por um momento que ele teve a sua fé balançada quando ele estava preso, ele perguntou assim: esse Jesus é o Messias mesmo? Está lá escrito na Bíblia, quem lê que conhece. Por quê? Porque no momento difícil, igreja, é onde a nossa fé é testada, é provada. Deus não vai provar a minha e a sua fé. O inimigo não vai ficar olhando para a sua vida quando você está sendo abençoado, não. O inimigo vai ficar de olho em você quando Deus tirar tudo da sua vida, igual Deus fez com Jó. Que o inimigo vai chegar diante de Deus e vai falar assim: é lógico, Deus, Jó só te serve porque você o cercou de bens, você prosperou a vida dele. Tira tudo que ele tem para você ver, Deus, se ele não blasfema na tua cara diante de todos os anos. Vai lá, Deus, tira tudo se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus sabe do caráter de Jó, o Espírito Santo de Deus. Ele vai e permite que o inimigo toque na vida de Jó. Ele fala: vai, tira tudo que ele tem, só não toque na sua vida. E aquele homem nos dá uma lição tão grande, igreja, mas tão grande, que ele perdeu tudo e a sua fé ficou inabalável. Um momento difícil não definiu a fé de Jó, não. Grande és tu, Senhor. É essa fé que Deus quer de mim e de você. E diante das adversidades, a nossa fé não seja abalada. Por que isso geralmente acontece? Porque nos momentos de dificuldade, de adversidade, de enfermidade, quando a vida não está indo do jeito que a gente quer que ela seja, aí a dúvida nasce. A gente fala: por que, Deus, eu estou passando por isso? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Por que aquilo acontece? Porque justamente comigo, Deus, está acontecendo isso. E a pessoa que ela não tem essa fé começa a nascer a dúvida no seu coração. E aí um versículo que serve muito para nos alegrar, nos dar fé, que é neste momento que a gente duvida de Deus, se Deus existe ou não, se Deus está conosco ou não. É nesses momentos que eu gosto de ler Isaías 41:10. Olha só o que diz a palavra de Deus: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Igreja, isso é o que fortalece a fé do crente. Quando ele conhece a palavra de Deus e sabe que a sua fé não depende da situação em servir a Deus ou não. Isso é ter fé em Deus. Infelizmente, muitas pessoas hoje são influenciadas espiritualmente por Satanás e intelectualmente por pessoas inteligentes. O irmão já me antecedeu aqui nessa noite. Uma coisa que o Espírito Santo me ensinou na palavra de Deus é você não se impressionar com a inteligência dos homens. Não que seja errado a pessoa buscar, mas espiritualmente falando, Satanás ele cega o entendimento dos incrédulos. Está na palavra de Deus que o príncipe deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não chegue nessas pessoas. E como que Satanás faz isso? Usando falsos ensinos, dizendo que Deus não existe, que Deus é uma fábula, que Deus é uma criação humana, que Jesus foi apenas uma pessoa que passou por essa terra, que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus foi apenas um profeta com espírito evoluído, e por aí vai, igreja, por aí vai. Dizem que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não pode salvar a humanidade porque ele tem pecado, interpretam a Bíblia errada, falando: ele levou sobre ele os nossos pecados, ele está cheio de pecado, então ele não pode salvar a humanidade. São ensinos que vão surgindo, você se pergunta: de onde surge isso? São influências dos demônios sobre a vida de pessoas que não têm compromisso com Deus. E infelizmente
razão para fazer as pessoas não acreditarem que Deus de fato é real. Se você juntar todos os livros da terra de tanto falso ensino que tem, você não tem ideia, igreja. Por isso o crente ele tem que ser simples, ele tem que conhecer a palavra de Deus como ela é. Ah, Jesus é o Filho de Deus, está aqui na palavra. Ele é quem me salvou lá do pecado, lá do mundo. É simples desse jeito. Por isso que eu e você temos que todo dia, toda semana, meditar na palavra de Deus, aprender com o Espírito Santo de Deus. E sempre quando você for ler a palavra de Deus, você ora a Deus. Deus, tira a dúvida, tira a incredulidade da minha vida. Fale comigo através da sua palavra. Fale comigo porque eu vou ler este livro, Jesus. E o Espírito Santo ele ensina, igreja. Eu já provei disso. Falei, Deus, fala comigo para que este ensino entre no meu coração. E Deus fala com você de uma maneira simples e tão sobrenatural que aquela palavra muda a sua maneira de viver. Olha só o que diz em 2 Coríntios 4:4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando isso serve de lição para mim e para você, porque eu estava falando de evangelismo no começo da administração, não faz parte, mas está ligado uma coisa com a outra. Quando você vê as pessoas sendo enganadas lá no mundo, você fala, como que pode a pessoa não crer em Deus? É porque você tem fé. O Espírito Santo de Deus abriu o seu entendimento para que você cresça na palavra de Deus, para que você cresça em Deus. Mas as pessoas que estão no mundo, primeiro, o príncipe deste século cegou o entendimento dessas pessoas. Então não sou eu, não é você quem vai converter essas pessoas, não. Por isso que eu falei, quando você for pregar para uma pessoa, ministrar para uma pessoa, você não pode achar ruim que ela não quis. Você tem que aprender a lidar com isso. Se você pregou, a pessoa não creu, não é da sua alçada, não é da nossa capacidade de converter uma pessoa. Aí já é Deus com o Espírito Santo dele que vai trabalhar no coração daquela pessoa. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque senão não vai dar tempo de falar das outras coisas. Lá em Apocalipse 20, verso 2, diz que Satanás ele é responsável por enganar as nações. Olha só, Apocalipse 20, verso 2. Ele prendeu o dragão, aqui está falando já lá das coisas futuras. Mas é para a gente ter ideia de quem que é Satanás. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-os no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então nós vemos que quem é responsável por enganar as pessoas lá no mundo é Satanás. E como que Satanás faz isso? Ele não vai aparecer para as pessoas feio, com um garfo na mão, como descreve Satanás ali fora. Ele vai usar pessoas. E como que Satanás usa essas pessoas? Usando correntes de pensamento que põem em risco a fé, a comunhão e a salvação das pessoas e a santidade daqueles que servem a Deus. Vou citar alguns exemplos, já falei alguns. Achar que não precisa mudar de vida, achar que não precisa de Deus, viver e não pensar na eternidade. E eu poderia citar vários e vários exemplos. É o que se tem ensinado hoje em dia, igreja, lá no mundo. E muitas vezes são pessoas que se dizem cristãos, evangélicos, que lançam esses ensinos e as pessoas acreditam. Por quê? Porque quem é responsável por enganar as pessoas? E quem que Satanás vai usar? As pessoas. E infelizmente nos dias de hoje, muitas pessoas pensam que não precisa de ter uma vida transformada, porque afinal estamos na época da graça. Deus é amor. Faz o que quiser da vida. Deus é amor, Deus perdoa. Não, isso não é o que a Bíblia nos ensina, igreja. Já estou caminhando para o final. Por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia diz que ela nos confronta, olha só, Romanos 12. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a minha mente ela tem que ser transformada pela palavra de Deus. Porque senão, igreja, eu vou ser levado e levado por esses ventos de doutrinas que aparecem aí fora. E aí vai
acontecer o que com a vida dessa pessoa? Ela vai viver em dúvida, constantemente. E só para você entender, ser cristão, um cristão genuíno, lógico que graças a Deus nós somos assim pela misericórdia, mas é para você entender de onde surge a dúvida. Aí quando essa pessoa ela é alcançada pelo Evangelho, o Espírito Santo trabalha, cura, liberta, salva, e a pessoa tem uma transformação na sua vida, muitos vão dizer que é lavagem cerebral. Eu fico me perguntando, uma pessoa era alcoólatra, era usuário de droga, era traficante, era assassino, de tudo de ruim que você imaginar que o homem pode fazer, um crente, ele foi um dia. Então quer dizer que Deus salva essa pessoa, traz essa pessoa para o reino de Deus, ela é transformada, ela não mata mais, não rouba mais, não adultera mais, não fornica mais, não rouba mais, ela é uma nova criatura. Então isso é lavagem cerebral. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, então você prefere que essa pessoa viva na vida que ela levava antes, ou do que dentro da igreja? Aí a pessoa fica sem saída. Você está entendendo, igreja? Então veja que como o inimigo, ele sutilmente ele vai querer pôr dúvida no coração dos filhos de Deus e das filhas de Deus, colocando palavrinhas que parecem inofensivas. Foi o exemplo que eu te citei agora. As pessoas vão falar, não, ser crente, ser cristão, a pessoa é boba. Fizeram uma lavagem cerebral na vida dessa pessoa. Não. Se Deus resgatou aquela pessoa, a pessoa antes vivia lá na rua só o esqueleto de tanta droga que a pessoa usava, ela não comia, não bebia, só usava drogas. Deus resgata essa pessoa, a pessoa começa a trabalhar, tem uma família, anda nos caminhos do Senhor, é uma nova criatura. Então quer dizer que essa pessoa teve uma lavagem cerebral? Aonde isso? É inexplicável, não tem como. É porque as pessoas não creem em Deus, não creem no poder de Deus. São pessoas usadas pelo inimigo para quê? Para desmerecer a glória de Deus. Para que as pessoas não acreditem no poder de Deus. Fique de pé. Quero estar orando em favor da tua vida. Eu quero orar em favor da sua vida. Para que todo resquício de dúvida seja tirado do nosso meio. Soberano Deus, eterno Pai, nós ouvimos a tua palavra, Deus. E nós entendemos que a dúvida, ela não existe no reino de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nesse instante eu te peço, se há no nosso coração, que seja um pouquinho só de dúvida, Deus, que o Senhor venha tirar nesse instante, que o teu Espírito Santo venha arrancar essas dúvidas, esses pensamentos contrários, esses pensamentos que nos fazem duvidar daquilo que o Senhor pode fazer, duvidar daquilo que está escrito na tua palavra, duvidar daquilo que o Senhor pode fazer, duvidar da oração, duvidar de tantas coisas, Pai. Que neste instante o teu Espírito Santo venha nos conceder fé, para que nós não venhamos duvidar, Pai, para que nós venhamos crer, ó Pai, em Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, para que nós venhamos crer na tua palavra que é divina, que é inspirada por Deus, que ela pode transformar as nossas vidas, que nós venhamos crer dessa maneira, de uma maneira simples e eficaz, conforme que está na sua palavra, Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus, que toda dúvida saia em nome de Jesus e que a fé venha invadir os nossos corações nessa noite e que nossa mente venha estar cheia de fé, cheia da palavra, cheia do Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que toda dúvida saia em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça e olhe para você e fala assim, que toda dúvida saia em nome de Jesus, que toda dúvida saia do meu coração em nome de Jesus, que toda falta de fé no momento que eu orar saia em nome de Jesus, que ao ler a palavra de Deus eu acredite, eu confie que ela é de Deus e que toda dúvida saia em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos a Ti em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quem crê assim diga amém, Jesus. Amém.